Graças nós damos ao nosso Deus por mais essa oportunidade de estarmos na sua casa para junto se alegrar na presença de Deus, né? Somos gratos a Deus e sem hipocrisia alguma dizemos, se terminasse agora, poderíamos dizer que já estaríamos em parte satisfeitos, né? Como bem falou o irmão Fábio, esses hinos espirituais falam no profundo da nossa alma, né? E o que o irmão Brana fala, os soldados quando vão à guerra, eles cantam, né? Aquilo encorajam eles a prosseguir. Oh, que seria de nós se não fosse essa graça de nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. Que Deus possa abençoar. Vamos ler o Salmo 105. Salmo 105, alguns versículos. Louvado seja Deus. Diz assim, o verso 1: Louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidas as suas obras entre os povos. Cantai-lhes salmos, falai de todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no santo nome, alegre-se o coração daqueles que buscam ao Senhor. Buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos da sua boca. Vós, descendência de Abraão, seus servos, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor nosso Deus, os seus juízos estão em toda a terra. Lembra-se perpetuamente do seu concerto, da palavra que mandou até milhares de gerações, do concerto que fez com Abraão e do seu juramento a Isaque, o qual ele confirmou a Jacó por estatuto e a Israel por concerto eterno, dizendo-lhe: a ti darei a terra de Canaã por limite da vossa herança, quando era ainda poucos homens, sim, muito poucos estrangeiros nela, quando andavam de nação em nação, de um reino para outro reino. Não permitiu a ninguém que os oprimisse, e por amor deles repreendeu reis, dizendo, vamos ler o 15, não toqueis dos meus ungidos, e não maltratei os meus profetas. Chamou a fome sobre a terra, fez mirrar a planta do pão. Mandou perante eles um varão que foi vendido por escravo, José, cujos pés apertaram com grilhões e a quem puseram em ferros, até o tempo em que chegou a sua palavra, a palavra do Senhor o provou. Amém. Pai celestial, lemos a tua palavra, Senhor, e nós sabemos que a tua palavra para nós é o pão da vida, Senhor. E nós precisamos desse alimento, Senhor, senão nós não poderemos permanecer de pé. Ó Deus bendito, ó Deus maravilhoso, tome a direção, Senhor. Perdoa as nossas debilidades, Senhor Deus. Nós não cansamos e não envergonhamos de nos humilhar diante de Ti, crendo, Senhor, e o Senhor conhece cada íntimo, cada coração nesta manhã, Senhor. Abençoa os nossos irmãos que estão pela internet também, que cada um seja alcançado por Ti, no nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis sentar, irmãos. Graças a Deus. Nós lemos esse salmo e o profeta de Deus, ele pregou a mensagem discernimento de espírito, e ele leu justamente esses versículos. Eu creio que ele leu um pouquinho menos, mas ele leu esse Salmo 105, a qual foi uma base para ele falar sobre discernimento de espírito. E nós sabemos que nós precisamos desse discernimento de espírito hoje, porque Satanás, ele é muito religioso, irmãos. Todos nós sabemos que ele é muito religioso, e como nós sempre falamos, ninguém pensa que ele vem assombrando, como as crianças ficam assombradas quando vê alguma coisa estranha, e pensa que é um fantasma
ou pensa que é uma assombração. Não. Satanás, ele vem como anjo de luz, vê? E como ouvimos ontem, que coisa tremenda, irmão Emerson cravou o martelo encerrando: se possível fora, enganaria até os escolhidos, né? E temos base bíblica em ver que os homens, verdadeiros homens de Deus, eles só não foram enganados porque eles tinham o discernimento pelo Espírito Santo. Eu posso lembrar de Martim Lutero, vocês sabem, estão familiarizados com isso, que quando ele foi confrontado ali com aquele anjo de luz, coisa mais linda que tinha ali, cheio de luz, cheio de glória, cheio de tantas coisas que era, se para o homem natural hoje, estava falando em língua, estava saltando e profetizando, eu vi o anjo de luz, vê? Mas Martim Lutero teve o discernimento: isso não é Jesus, isso não é Jesus, isso é Satanás. E ele, sem gritaria, sem alguma tempestade, ele expulsou aquilo, porque ele teve o discernimento do que era realmente aquele anjo, vê? Então, irmãos, podemos escorrer na palavra e ver que os homens hoje, eles ficam apoiados simplesmente sobre dons e manifestações e coisas. Claro, todas as coisas têm o seu lugar, não somos contra, mas temos que ter discernimento. E para ter discernimento, nós temos que ter em nossa alma o Espírito Santo. Eu tenho alguma anotação aqui, e veio na mente, Deus me colocou esses homens, Martim Lutero, ele colocou até mesmo o Pedro, o apóstolo São Pedro. Veja só, irmãos, antes de Pentecoste, ele não era convertido, todos nós sabemos disso. Ele negou a Jesus, chegou a praguejar a Jesus, e ele não tinha o discernimento das profecias que tinha que se cumprir em Jesus, vê? Como sendo morto, sendo crucificado, sendo morto, sepultado e ressuscitado. Ele não tinha o discernimento ainda, a revelação. Então, a ponto que quando Jesus começou a falar dos seus feitos, o que iria acontecer com ele, do que ele tinha que passar, Pedro, indignado, numa boa intenção, mas sem discernimento, ele disse: de maneira alguma vai acontecer isso contigo. Estou usando as minhas palavras, mas vocês sabem que Jesus quis dizer, que Pedro quis dizer isso. Então Jesus, olhando para ele, viu que não era Pedro. Ele olhou e disse: para trás de mim, Satanás. Vê? Que coisa, irmãos. Você acha que se Pedro tivesse o discernimento da palavra que estava diante dele ali em carne, falando, Pedro iria usar essas expressões? Pedro, ele teria que ter o discernimento aí e posicionar diante da palavra. Veja, porque Jesus disse lá em São João 16, que se o grão de trigo cair na terra e não morrer, fica ele só. Mas ele morrendo, o que vai acontecer? Vai dar muitos frutos. Isso é o que diz a palavra de Deus. E seguiremos aqui, depois, se Deus permitir, vamos falar sobre o que aconteceu com o irmão Branham, mas foi um homem espiritual que teve discernimento e venceu pelo discernimento até mesmo a batalha de sua mente. Mas aqui diz o profeta de Deus, então, na mensagem, discernimento de espírito. Mas quando Deus, usa seus dons, Ele o usa para a sua própria glória e para a glória de seu povo, para a glória da sua igreja, para a edificação do corpo de Cristo e para a glória do reino de Deus. É por isso que Ele dá essas coisas à sua igreja, porque Ele tem doutores, Ele tem doutores, profetas, evangelistas, pastores. Eles são para a edificação da igreja e para a glória de Deus. O profeta não deve sair e se misturar com o mundo e tentar usar um dom, como Balaão fez, e destruir ou ganhar dinheiro com ele ou algo assim. Se é profeta, ele deve revelar Deus à igreja e ficar fora das coisas do mundo. Veja, é tudo para a glória de Deus. Parágrafo 11. Agora, de fato, temos reticência. E acho que é uma coisa boa para nós, como ministros, seguir nossa ordem,
quando vemos tais coisas no mundo, como vemos hoje, e temos uma ordem de Deus, que é para o discernimento de espíritos, pôr à prova o espírito. Creio que essa é uma lição muito importante para a igreja hoje, é pôr à prova o espírito de qualquer coisa, ter discernimento do espírito. Vê? Não acho que devemos jamais, de modo algum, tentar julgar uma pessoa pela denominação a que pertence, ou pelo grupo onde congrega, quer seja metodista, batista, presbiteriano, pentecostal, ou seja o que for. Nunca devemos julgar o homem pela denominação a que pertence. Devemos sempre julgá-lo pelo espírito que ele tem. Vejam, o espírito, quer ele seja chuva serôdia, ou chuva temporã, ou chuva interior ou exterior, ou de nenhuma chuva, ou seja o que for, nunca devemos julgar por isso, mas pelo seu espírito. Devemos discernir espíritos. Observe o que esse homem tem em mente, o que ele tem, o que ele está tentando realizar. Se o homem por um dom, independente de quão grande seja o dom, vê? Então, irmãos, é uma coisa muito real isso. Não devemos julgar as pessoas, mesmo denominacionais, dizendo, olha, nós temos que julgar o espírito da pessoa. Até mesmo alguém que muitas vezes não vê, que nem nós vemos a mensagem, nunca julgue, né? Fulano está errado, fulano está... Nós ouvimos tantas coisas, mas a Bíblia diz, examinai tudo e retei o bem. Mas com discernimento você tem que julgar o espírito que está na pessoa, né? Muitas vezes a pessoa pode ter uma doutrina errada, completamente errada, fora da palavra, fora da mensagem, mas tem um espírito correto, né? E muitas vezes as pessoas podem ter uma doutrina correta, a letra ali, mas um espírito errado. Então tem que balancear, irmãos, e para saber isso, temos que ter o discernimento de espírito. E eu não posso dar discernimento de espírito a ninguém. Irmão Valério, irmão Fábio, ninguém aqui pode dar discernimento a ninguém, mas Deus pode dar. Se nós, Paulo, ele diz lá em Coríntios capítulo 11, na mensagem da ceia, diz assim, que não discernindo o corpo do Senhor, por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes. Então tem que ter uma necessidade de discernir, irmãos. Ter um discernimento do que é a realidade, para não sermos embaraçados. Veja, e Deus, ele trata um de uma maneira, outro de uma maneira, a noiva ele trata de uma maneira, os das virginés ele trata de outra maneira. Por isso nós não julgamos se você é da virginés, se você é da virgem prudente, não. Eu estava ouvindo esses dias um testemunho de um irmão denominacional. Eu vi muita sinceridade naquele irmão, embora ser um denominacional. E ele contando ali com sentimento, ele deve ter hoje, eu calculei uns 60 anos mais ou menos. Ele disse que Jesus salvou, quando perguntaram para ele, na entrevista, perguntaram para ele quando ele se converteu, ele aceitou Jesus. Ele disse, eu aceitei a Jesus aos meus 22 anos. E daí ele começou a contar o seu testemunho, como foi que ele alcançou Jesus, ele foi salvo. Ele disse, olha, perguntaram sobre os pais deles, ele disse, não. Claro que muitas vezes, não estou julgando, talvez pode ser algumas perguntas capciosas, mas tudo bem. Então ele começou a relatar, eu não vivi com meus pais. E as perguntas, era entrevista, então o entrevistante tinha que perguntar, o porquê? Ele disse, meu pai, ele teve 8 relacionamentos, e eu sou um desses. Vê? Então eu vivi com os meus primos, eu cresci com os meus tios, e ele falando com aquele sentimento, irmãos, eu pude ver, e daqui jogado para cá, jogado para lá, até os meus 22 anos, eu achava que para mim tudo estava acabado. Mas quando ele disse assim, com essas palavras, mas quando eu li na Bíblia
o Salmo 27, eu creio que é o versículo 10, que diz assim: quando meu pai, minha mãe e meus irmãos me desampararem, o Senhor me colherá. Ele falou, isso bastou para me abraçar com Jesus, e até hoje eu estou firme com Jesus. É um denominacional? É. Mas se Deus quer tratar ele como virginécia? Não sabemos o futuro. Deus faz algo, a semana passada não falamos aqui sobre paradoxo? Deus faz algo incrível. Na última hora ali, em outros momentos ali, Deus faz um rebuliço. E na última hora a festa parecia que tinha acabado, porque o melhor da festa era o vinho. Mas quando chegou a revelação, Jesus, tudo se manifestou melhor ainda, porque ele transformou aquela água em vinho. Então quem pode transformar, nunca dê nada por perdido, nunca julga nada fora de tempo. Coloque Deus sempre na frente e deixe o discernimento vir, e nós veremos a vitória passo a passo em nossas vidas. Louvado seja Deus. Agora, no parágrafo 12, eu estou lendo da mensagem discernimento de espírito, irmãos. Agora, no parágrafo 12, prossegue o profeta de Deus. Agora, quero trazer isto à igreja esta manhã, o que nas diversas denominações você ainda são igreja de Deus, vivo juntos. E isto é o que eu quero trazer a você. Vejam que realmente não estamos divididos. Somos as pedras que foram cortadas em diversas formas, tudo para a glória de Deus. Agora, há um tanto no dia em que vivemos concernente a dons. Tantas pessoas são julgadas pelos dons que têm. Bem, eu creio que essas coisas são dons. Creio que o que devemos acontecer são dons. E são dons dados por Deus. Mas nós, se não usarmos da maneira certa que Deus pretendeu que fossem usados, então podemos causar mais dano com os dons do que se não tivéssemos os dons. Veja só. A outra noite fiz uma afirmação no púlpito dizendo isto, que prefiro ver o amor fraternal existindo no meio da igreja, mesmo que não tivéssemos nenhum caso de cura ou qualquer outra coisa. Vejam, temos de saber para que são essas coisas. Agora, se um homem vem e tem um grande dom, independente se ele pertence à nossa denominação ou a outra denominação, não o julguem pela denominação da qual ele vem, como se veste, mas o que vocês vão querer ver é o que ele está tentando fazer com aquele dom. Que propósito ele tem? Se está tentando usar sua influência e formar para si grande nome com isso, eu teria discernimento de espírito suficiente para saber que está errado. Vê? Não importa o quão grande professor ele seja, quão poderoso seja, quão intelectual seja, ou como seu dom opere, se não está tentando realizar algo em benefício do corpo de Cristo, seu discernimento espiritual diria que isso está errado. Vê? Não importa quão exato, quão perfeito como seja, está errado, se não é usado para o corpo de Jesus Cristo. Para realizar algo, talvez ele tenha um grande dom que possa atrair as pessoas, com um grande poder intelectual ou espiritual que possa atrair as pessoas, e talvez esteja tentando usar esse dom e se tornar famoso de modo que tenha um grande nome, de modo que outros irmãos olhem para ele como uma pessoa importante. Então, isso está para ele como uma pessoa importante, então isso está errado. Talvez ele esteja tentando engrandecer determinada coisa aqui, que queira que todos os demais saiam de cena e deixe que ele e seu grupo seja a cena. Isso ainda está errado. Vejam? Então, o homem sempre procura popularidade, né? Como falou o irmão Hermes, não usou bem essa expressão, mas eu lembrei de uma mensagem antiga do irmão José Carlos, lá de Rio Claro, que ele dizia assim: muitos querem ser o quê? O ponteiro do relógio.
né? Mas eles não sabem que para aqueles ponteiros funcionar, escondido lá tem umas engrenaginhas, tem umas molinhas que ninguém valoriza. Mas se não houver aquelas engrenaginhas escondidas ali, aquelas molinhas ali, aqueles ponteiros bonitos ali não funcionariam. Então hoje o homem quer popularidade, quer ego, quer grandeza. Não, irmãos, não. O dia que Deus falar, olha, pare de pregar aqui agora, pare. Hoje quem vai dar continuidade aqui é o irmão Valério, o irmão Fábio, o irmão Sérgio. O seu tempo já venceu. Irmãos, eu quero a salvação da minha alma. Eu quero naquele dia estar com a minha alma lavada pelo sangue de Jesus e ir no rápido. E eu não quero nem saber, eu vou para o rápido. Isso você tem que ter em sua consciência, na sua mente. Então o homem hoje quer o que? Popularidade. E o irmão Brana diz, você lembra no tempo do rei Acabe? Quantos milhões de habitantes havia no reinado de Acabe? 2,5 milhões de população ali havia no reinado do rei Acabe, o irmão Brana diz. E Elias foi popular? Foi conhecido? Não. Sobrou somente ali 7.000 que não se dobrou diante de Baal e o profeta. Os 7.000 representando as 7 eras e o espírito de Elias em cada era. Vê? Eu digo, isso é uma teologia minha. Você está entendendo? Então, não alcançou, irmão, porcentagem da mensagem de Elias para aquela nação, bem dizer. E o irmão Brana diz também, você veja os dias de Jesus, quantos que tiveram conhecimento de Jesus? Ele foi popular? Quantos milhões de judeus israelitas não havia nos dias de Jesus? Quanto hebreu não havia ali no tempo de Jesus? E ele foi popular? Não. Não atingiu porcentagem, irmãos. Não atingiu porcentagem. Leve hoje isso para o nosso dia também. Essa mensagem tão pura, tão verdadeira. E os milhões e milhões de cristãos que existem no mundo. Isso estamos dizendo desde o católico e denominacionais. Será que tem atingido porcentagem do conhecimento desse profeta? Cabe a conclusão. Veja, mas se ele tem um dom de Deus, está tentando edificar o corpo de Cristo, então não me importa que ele pertença. Você não está discernindo o homem, está discernindo o Espírito, a vida que está no homem. E foi isso que Deus nos disse para fazer. Nem uma vez fomos comissionados a discernir o grupo do homem, mas fomos constrangidos e ordenados por Deus a discernir o espírito do homem, o que ele está tentando fazer. Aqui o Espírito em sua vida está tentando conduzi-lo. E então, se pudermos constatar que ele está tentando conduzir as pessoas, não despertá-las, mas juntá-las e trazê-las à igreja do Deus vivo, não todos uma denominação, mas um entendimento, um companheirismo, uma unidade de espírito. Então, se ele é a chuva temporã, a chuva serôdia, ou o que quer que seja, seu espírito e seu propósito está certos. E o espírito que está nele, não importa que movimento pertença, o espírito que está nele está tentando encaminhar as pessoas para o Calvário, para longe de si, ou para longe de qualquer outra coisa, mas o único êxito para ele é encaminhá-las para o Calvário. Ele nem mesmo se importa se é conhecido ou não. Ele nem mesmo se importa se seus próprios movimentos, o que está ótimo, vejam, é bom, se ele é metodista, ou presbiteriano, ou católico, ou romano, ou que quer que ser quanto à denominação, mas o que ele está tentando fazer, o propósito do seu coração que está tentando alcançar. Então você pode ver o que está na vida do homem, se seus motivos são pela sua denominação, se são para si mesmo, se são por sua fama mundana, se são por grandes nomes para dizer,
eu predisse, isso aconteceu exatamente. Agora, você vê o que está errado aí mesmo, para começar, vê? Mas, se ele está tentando usar o que Deus lhe deu como professor, como profeta, como vidente, que é um profeta? Um profeta no Novo Testamento é um pregador. Todos sabemos disso. Simplesmente qualquer ministro que seja um pregador é um profeta. Um profeta no Novo Testamento se está profetizando, pregando, não para tentar engrandecer a si mesmo, mas para formar um grande nome, ou engrandecer sua organização, sendo que ele deveria estar em uma organização. Aqui estou eu sem uma, todavia pregando, você deveria estar. Isso mesmo, todavia deve ter uma igreja onde frequentar, você deve ter um lugar, não ficar vagando para lá e para cá, mas ter um lugar onde frequenta e chama de sua igreja, algum lugar onde você paga seu dízimo, em algum lugar onde você ajuda a apoiar a causa. Faça a sua escolha, mas então nunca exclua do companheirismo o outro homem, pelo fato de não pertencer ao seu grupo. Está vendo? Discirna seu espírito e veja se ele tem o mesmo propósito no coração. Então tenha companheirismo um com o outro. Vocês estão trabalhando para uma grande causa, que é a causa de Cristo. Penso que isso é com certeza verdade. Vê, irmãos? Então é o que o profeta de Deus nos posiciona, né? Nós ter esse discernimento. Nosso objetivo, isso nos motiva. Mais um parágrafo, aqui já estamos quase para o final. Agora, se notarmos os motivos e objetivos dos profetas do Antigo Testamento, aqueles homens tinham um objetivo, que era Jesus Cristo. Eles tinham uma única coisa em torno do qual todo o seu tema do Antigo Testamento está baseado: o Messias vindouro. Eles não saíam fazendo coisas só por dinheiro ou por fama. Eles tinham uma única coisa: estavam ungidos com o Espírito de Deus e prediziam o Messias vindouro. E aqueles homens estavam tão ungidos com o Espírito que às vezes agiam com o Espírito que estava neles, aparentemente falando de si mesmo. Observe como o Espírito de Deus fazia aqueles homens agirem. Vamos tomar, por exemplo, Moisés, o grande profeta. Como aquele homem não tinha objetivo egoístas em absoluto, ele poderia ter sido o rei do Egito, ele poderia ter tido o mundo debaixo de seus pés, mas porque era profeta de coração, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes sofrer a perseguição e as provações de Cristo, tendo por maior tesouro os tesouros do céu do que os do Egito. Ele deixou e rejeitou a fama mundana, o luxo e as coisas que a vida oferece. Ele teve de olhar para além daquilo. Vejam, ele poderia ter sido isso. Somente considere o ministro hoje, se ele tem um batismo do Espírito Santo e sabe se pregar essa palavra, isso vai derrubar sua fama, vai colocar em uma pequena igreja, em algum lugar, ou talvez na rua, mas ele sabe que algo em seu coração está ardendo. Ele vê a vinda do Senhor. Ele não se importa se tem uma igreja grande ou uma igreja pequena. Ele não se importa se tem comida para hoje ou não tem comida. Ele não se importa se tem roupas boas ou não tem roupas boas. Ele só está atento a uma coisa, que é a própria vida dentro dele clamando. Ele está tentando realizar algo para a glória de Deus. E esse homem, ao fazer isso, representará a própria vida do Espírito Santo que está nele. Estão me acompanhando? Ele representará. Vê?
Então é por isso que muitos são mal entendidos, irmãos. Moisés foi mal entendido, o próprio Josué foi mal entendido, o próprio Elias foi mal entendido, o próprio Jesus foi mal entendido, o próprio profeta dessa era foi mal entendido e é mal entendido. E nós, não seria diferente? Vê? Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Foi exatamente, Moisés lançou-se na frente do juízo. Veja, eu acho que eu pulei aqui. É o 22. Veja, Moisés chegou a um tempo em que expôs toda a sua vida, era o Espírito de Cristo, pois Cristo estava nele, Cristo estava em Moisés por medida. Agora, se notarmos, ele nasceu no tempo da perseguição, as crianças foram mortas para tentarem pegá-lo, exatamente como fizeram com Jesus. E verificamos que quando ele chegou ao ponto em que os filhos de Israel haviam desobedecido de tal forma que Deus estava irado com eles, e ele disse a Moisés: põe-te de lado e destruirei todo o grupo deles, e tomarei a ti e levantarei outra nação. Moisés se lançou na frente do juízo de Deus e disse: tira-me antes de tirá-los. Em outras palavras, antes que possa pegá-los, terá que passar por cima de mim. Olha, veja, o tipo de Cristo. Foi exatamente isso que Jesus Cristo fez, quando Deus teria arrasado toda a face da terra com esses pecadores. Você e eu, mas Cristo ser popular, quando ele poderia ser o grande rei do mundo daquela época, mas ele escolheu sofrer as perseguições e a aflição, pois teve por maior tesouro o vitupério de Cristo do que os do Egito. Vejam, ele se lançou à frente, porque foi Deus em Moisés que fez isso. O homem intelectual, de pensamento do mal, nunca faria isso. Ele tomaria o caminho fácil. Portanto, não importa quão fanático Moisés parecesse ser, ele estava tentando. Vejam, ele era um verdadeiro profeta de Deus, porque estava tentando realizar algo para o reino de Deus. Vamos ficar de pé. Ó, irmãos, que Deus nos ajude, né? Nós termos discernimento e andarmos como filho da luz. Aquele que caminha de noite, Jesus disse, tropeça, mas aquele que caminha de dia não tropeça. E Jesus disse: eu sou a luz do mundo, e aquele que me segue não andará em treva. Vamos pedir discernimento do Espírito para não sermos enganados pelos espíritos religiosos e nada desse mundo.